E agora estamos em contato com as nossas convidadas. Eu vou começar primeiro com ela, que é da área de odonto e mãe da nossa convidada, a senhora Vânia do Carmo. Dona Vânia, boa tarde. É um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre a Ana Joyce, né, e as habilidades. Dona Vânia, antes da gente passar para a Ana Joyce, eu queria saber para a senhora como que foi essa questão das altas habilidades da Ana Joyce e como que foi trabalhar, né, ser mãe de uma pessoa com altas habilidades. Na realidade, assim, não foi planejado, né, a minha gravidez. Eu engravidei quando eu estava na faculdade, por volta do terceiro período, e aí acabou que eu sempre focada em terminar, né, concluir a faculdade, dando assistência para ela, né, que ela me acompanhava desde que de pequenininha, ela ia comigo para a faculdade. E com o tempo, quando ela foi crescendo, ela começou a ter necessidade de fazer várias coisas, várias aulas. E eu sempre incentivando, colocando ela para fazer várias aulas. Então, para mim, tudo era muito normal. Só que aí, por volta dos 5 anos, as pessoas observaram que ela fazia muita coisa. E aí começaram a falar, né? Achava que era eu que ficava impondo ela fazer várias coisas. Mas não. Eu via que ela se interessava e via outra coisa, ela se interessava e ela ia fazendo. Para ela era normal, era natural, ela gostava. Aí eu fui tentar fazer um teste de QI, que é a única coisa que eu conhecia na época. Não deu certo, fiz umas 2 sessões, depois o profissional não marcou mais, aí eu deixei quieto. Aí, por volta dos 9 anos de novo, assim, 8, 9 anos de novo, a pressão, assim, das pessoas falando, ela faz muita coisa, ela faz coisa demais, porque ela estudava na escola pela manhã e à tarde, todo dia, ela tinha aula de música, tinha aula de alguma coisa, ela estudava todo dia. Só que ela gostava, para ela era normal. E aí foi na época que eu conheci o NAAS, que é o Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, que ela começou a fazer uma avaliação, que eu tenho um parecer pedagógico. E aí depois eu também fui atrás, quando eu comecei a conhecer sobre o universo, de ela fazer uma avaliação neuropsicológica que também confirmou, né? Então eu tenho tanto o parecer quanto o laudo. Ana, boa tarde, prazer falar com você, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Você toca mais de 10 instrumentos. Como que começou esse gosto seu pelo universo musical? No início foi com o apoio dos meus pais e a orientação deles. Eu só comecei para estimular o meu cérebro, né, com o teclado, com 4 anos. E depois disso eu comecei realmente a gostar da música, achei muito divertido, interessante. E com isso, os meus pais foram falando sobre outras atividades que eu poderia fazer. Eu também perguntava sobre alguns instrumentos que, quando eu via, eu achava interessante, achava diferente, queria aprender também. E com isso, eu acabei aprendendo um pouco mais de 10 instrumentos. Mas você, por exemplo, você escutar uma música no teclado, você já consegue tocar de primeira? Como que funciona? Infelizmente, não. Eu estou tentando evoluir para esse nível, mas com o treino eu consigo. Quais instrumentos que você toca? Teclado, piano? Sax, violino, violão, flauta, acordeon, só que é bem básico assim. E uns outros, eu não tô lembrando agora. Esses instrumentos você tem na sua casa? Quais que você tem na sua casa? Eu tenho praticamente todos. Eu tenho a bateria, eu tenho a guitarra, o baixo, tenho também acordeon, eu tenho sax, eu tenho violino, eu tenho violão, eu tenho a flauta, eu tenho os ovinhos que é de chacoalhar, tenho pandeiro, tenho tamborim, tenho meia-lua, tenho praticamente todos. Nossa, praticamente uma orquestra. Dona Vânia, Uhum. como fazer para... Vocês têm um estúdio para Ana tocar? Como que funciona? A gente morava num apartamento pequenininho e aí a gente ia adquirindo, né? Meu marido, conforme o interesse dela, começando a aprender, ele ia adquirindo os instrumentos. E a gente ia colocando lá pela sala, pelo quarto onde dava. Depois, eu aproveitei um console que eu tinha, que eu vendi e a gente montou o estúdio dela. E aí depois a gente se mudou para agora para nossa outra nova casa. Na nossa casa tem um espaço na sala e algumas coisas ficam no quarto dela. Aí, como ela faz muitas coisas, assim, ela não fica toda hora, tipo, batendo na bateria, batendo no sax, que é alto. Ela tem horários e a gente tenta fazer no horário comercial, né, para não incomodar ninguém. Mas a gente nunca teve problema, não. Ela consegue fazer os treinos dela e, graças a Deus, nenhum vizinho nunca reclamou, não. Ah, deve ser também maravilhoso você ter uma pessoa tocando sax no seu, né, para você, tocando uma música. Hoje em dia, quais são as atividades da Ana? Bom, quando ela era mais jovem, né, sempre foi assim do interesse dela, aí eu tendencionei para a parte da música. Então, eu achava importante uma língua, um esporte e um instrumento. Só que aí ela acabou que na parte motora ela faz, porque tem que fazer, porque, né, é importante para a saúde,
mas não é algo que ela tenha tanto interesse. Agora, já a música, ela gostava de um, aí depois começava a gostar de outro, aí ia aumentando. Então, foi fazendo vários. Então, ela no contraturno sempre ela estava estudando música e começou a estudar inglês também, desde pequena. Aí, com o tempo, agora na pré-adolescência, ela decidiu que ela queria fazer medicina. Então, como a gente sabe que é um curso bem concorrido, é um dos mais difíceis, ela começou a focar mais na parte do estudo. Então, a gente reduziu bastante a questão das horas extracurriculares na parte da música. Atualmente, ela só estuda sax, só faz aula de sax. Os outros instrumentos, depende do interesse dela. Aí ela vai lá, por exemplo, alguma música que ela ouviu, que ela acha interessante, ela pega o instrumento que ela acha que convém mais e ela começa a treinar mais em casa. Aí, às vezes ela tem vontade, retorna para alguma aula, depende do tempo dela, mas hoje em dia o que ela mais faz é a questão do estudo. Então, ela vai para a aula de manhã, à tarde ela faz as aulas extracurriculares, que ela ainda faz, que ela faz Kumon, faz inglês, faz aula de sax, e à noite ela está fazendo um cursinho para Enem. Ela está fazendo à noite porque ela não quis abrir mão, não quis trancar o cursinho que ela faz à tarde, que é o inglês que ela faz aqui. Então, ela está nessa rotina. Ana, e além do inglês, você sabe alguma outra língua? Não, infelizmente não. Mas eu quero futuramente aprender mais línguas, se for possível, como mandarim, japonês. Se eu tiver essa possibilidade, eu com certeza quero aprender. Nossa, são línguas complicadas, né, de fazer. Mandarim, japonês, são línguas extremamente complicadas. Eu vi que você gosta de animes também, né? É uma coisa que você se apega. Sim, eu gosto muito de animes. Eu gosto de manhwa, que é tipo um mangá, só que só vem da Coreia. E eu também gosto muito de mangás. Eu acho tudo isso muito legal. Que bacana. E a questão dos vestibulares que você passou em diversos cursos, né? Até, não sei se você saberia falar todos, ou sua mãe, enfim, como que foi essa experiência? Infelizmente não sei falar sobre todos que eu passei, mas a experiência foi bem tranquila. Quando eu fui fazer as provas, eu só fazia com o conhecimento que eu sabia, porque para testar o conhecimento que eu tinha, para ver como é que eram as provas, para me acostumar mais ou menos ali com a experiência, porque futuramente eu vou fazer para medicina. Eu já queria ter uma experiência sobre como fazer a prova, mas o que eu conseguiria mais ou menos com o nível que eu estava, o quanto eu precisaria melhorar, em quais áreas eu precisaria melhorar. Então era mais para isso. Então a experiência foi bem tranquila e quando eu passei foi uma notícia muito boa. Dona Vânia, quais os vestibulares que ela passou e com quantos anos, por gentileza? Bom, ela tinha facilidade, né? Sempre teve facilidade na escrita. Aí eu coloquei ela para fazer uma oficina de português com um professor que eu estudava para concursos. Ela fez uma aula com ele. Aí eu digo, tu vai fazer uma prova valendo para ver como é que tu se sai, porque, né? Uma correção oficial. Aí eu coloquei para ela fazer o vestibular de uma faculdade particular daqui do Acre, medicina, quando ela tinha 12, só para ela testar a redação. Ela fez online, fez a prova em casa. Aí ela tirou 9 de 10 na redação. Foi o primeiro que ela fez. Depois disso, ela começou a. Eu sempre tinha algumas queixazinhas da escola, né? Questão do que queria estar mais avançada, tudo mais. Aí eu entrei com o processo de aceleração na escola e nesse processo abriu o vestibular da Universidade Federal do Amazonas, com prova aqui no nosso estado, que é vizinho, né? Ela fez essa prova, ela conseguiu ser aprovada em música. Eu fiquei contente porque eu vi lá no resultado que teve muitas pessoas que tiraram 0 na redação. Então eu fiquei contente que ela conseguiu alcançar uma pontuação na redação, foi aprovada. E aí, na mesma época, saiu o concurso aqui de uma prefeitura vizinha. Aí, para endossar o processo de aceleração, ela fez essas duas provas, né? Da UFAM e do concurso. Ela já estava com 13 e já tinha feito anteriormente de medicina com 12. Só que aí, com a repercussão da aprovação dela, algumas matérias, uma matéria saiu errada e outras replicaram, que ela tinha passado em mais de 10. Isso quando ela tinha 13 anos. Aí, para não ficar por mentirosa a matéria, eu acabei fazendo a inscrição dela em mais vestibulares, para poder dar as 10 que falou na matéria. Então, eu saí escrevendo ela em vários processos, né, pelo Brasil todo, no Sul, no Nordeste, Centro-Oeste. Aí, quando passou das 10 aprovações, eu fiz só mais 3 para dar 14, que ela tem 14 agora, né, 14, aí no total são 14. São cursos fora medicina, que foi na particular, ela fez mais 9 públicas e 5 com bolsa integral. Medicina, veterinária,
odontologia, direito, enfermagem, física, matemática, engenharia agronômica, letras, licenciatura em computação e outros. E o concurso, hoje em dia, ela poderia exercer a prova, já que ela passou no concurso aí na cidade ou não? Pois é, isso é uma dúvida muito grande das pessoas. Algumas falam, que tem muitos comentários, né, no Instagram e tudo mais. Ela não fez, ela fez só a prova em casa, foi uma simulação. Porque tem outras habilidades, não sei o quê. Assim, eu entrei no site, fiz a inscrição. Por exemplo, da UFAM, quando eu entrei, falava que tinha que ser a partir de 13 anos. Então, eu consegui. No concurso, não tinha nada falando de idade, porque geralmente, se você olhar no edital, os 18 anos que fala no edital é para posse, não é para você fazer a prova. Eu, inclusive, passei no meu primeiro concurso, eu tinha 17 anos e eu assumi com 17, só que eu era de menor. Aí, na época, eu era muito perdida. Eu digo, e agora como é que eu vou fazer? A pessoa falou assim, tu vai lá, se o teu contrato tiver, tu assume, se não, tu é de menor, o que tu pode fazer? Aí, eu era muito leiga na época, eu fui lá, já tinha me emancipei, fui e assumi com 17 anos. Aí, no caso da Joyce, a gente fez só para testar, não foi para ela assumir, a gente não tem interesse, porque ela quer estudar medicina, e a gente sabe que tem que ter muita dedicação, então ela fez só como um teste e ajudar ela no processo de aceleração. Só que, se a pessoa tem, a partir de 16 anos, você tenta se emancipar, entrar na justiça. Eu consegui com 17, né? Então, vai muito do processo que tu monta, dos critérios que exige no edital, né? Então, você tem que avaliar edital por edital. E, assim, a gente sabe também que tem concurso que vale 2 anos, dá os 2 anos, eles prorrogam por mais 2, por 4 anos. Então, se demorar para ser chamado, tu faz com 14, chama com 18, tu pode assumir. Se você já for chamado antes, você pode solicitar um final de fila. Então, assim, tem alguns artifícios jurídicos que tu pode utilizar, né? Mas no caso já é especial para teste mesmo. Foi só para teste. Teve alguns cursos daí que a senhora falou, né? Por exemplo, medicina veterinária, que é um curso dificílimo, né? Muita gente fala dessa questão desse curso. Como é que foi, Joyce, prestar para esse curso? Foi bem tranquilo, na verdade. Como eu já tinha dito anteriormente, eu só fazia com o conhecimento que eu já vinha adquirindo, né, ao longo do tempo, e eu só realizava a prova até porque não tinha nenhuma pressão de, você tem que passar naquele curso, não sei o que, não sei o que lá, entende? Era só para testar mesmo. Então, para eu ter a experiência de como fazer aquilo e também para saber a nota que eu tiraria mais ou menos com o nível de educação que eu já tinha antes. E com isso teria uma base para futuramente melhorar em algumas matérias e outras, tipo, já deixar mais livre, assim, para focar mais nas que eu realmente tinha dificuldade. Então, quando eu passei, foi bem tranquilo, assim, foi uma coisa muito boa e a prova foi bem tranquila também. Dona Vânia, como que a senhora vê aquele quadro, né, que tem na Globo da questão dos pequenos gênios? Assim, existe uma discussão, né? Inclusive, eu participo de um grupo de nível nacional, tem muitas pessoas e cada um tem opinião. Eu vejo, assim, que dá uma visibilidade, porque às vezes muitas pessoas não conhecem, não sabia. Antes não se falava tanto, né, em altas habilidades de superdotação. É tanto que eu só sabia da questão do QI, que é a única coisa que eu tinha conhecimento no início, né? Então, assim, tem a questão da visibilidade. Só que, assim, existe o tipo de, pelo que eu estudo, né, que eu não sou especialista da área, mas é pelo que a gente vai acompanhando e pegando informações de profissionais. Existem a superdotação, altas habilidades, o tipo acadêmico, intelectual, que tiram boas notas na escola, mas existem as altas habilidades que você tem para uma área específica, né? Por exemplo, a Joyce tem para música. Ela poderia ser só para música, então ela não ia chegar lá a fazer aquele monte de coisa que eles fazem, mas não deixa de ter altas habilidades. Só que a Joyce acabou de casar que ela tem para outras áreas, né? Ela tem para a parte acadêmica também, mas não é algo que aconteça com todos. Então, assim, a gente sempre fala, tem que respeitar, né, todas as áreas, às vezes abrir espaço para áreas diversas, né, hoje a gente vai ter um que é para a área acadêmica, hoje a gente está encontrando que é para a parte musical, esse aqui já é para a parte motora, então, assim, conhecer que existem outros tipos, né, não só aqueles, e também focar nas particularidades. A Joyce, graças a Deus, não tem muito problema de convívio, social, tudo mais, mas existe muito associado, né, também a altas habilidades, então tem que trabalhar tudo isso e ajudar a todo esse público, né? Ô Joyce, você já teve oportunidade de tocar em alguma orquestra jovem aí do seu estado, numa banda, alguma coisa assim? Já assim, antes eu tinha um projeto que era junto com a UFAC e a Escola Criana de Música, em que tinha
tinha um professor, né, que nos ajudava e tinha alguns alunos e a gente tocava violino, e tinha gente também que tocava violoncelo e era uma experiência muito boa porque dava de para testar a coletividade, né, nos instrumentos, porque já é uma coisa totalmente diferente de você estar tocando sozinho, porque você tem que acompanhar com o ritmo de todo mundo, a afinação de todo mundo, então é uma experiência totalmente nova, diferente, e isso foi muito interessante, muito legal também. Mas atualmente eu não participo de nenhum grupo. Entendi. Existem muitos grupos, né? Ela já participou de muita coisa. Esse da UFAC que ela falou, começou na Universidade Federal do Acre, quando ela tinha 5 anos, o violino, e aí depois, com o tempo, eles juntaram com a Escola Criana de Música, que fizeram uma parceria, era o coletivo de cordas. Ela também participou do SESC, o SESC, ele tinha um grupo, ela começou lá para fazer aulas, ela tinha por volta dos 11 anos, aí como ela já tinha conhecimento na parte da música, eles convidaram ela para fazer a parte de um grupo lá com adolescentes, adultos, em que ela passava o sábado inteiro lá treinando, eles faziam apresentações, era muito legal. Só que aí depois encerrou, aí depois ela foi convidada como professor para fazer parte de um grupo de flautas doce, que eles se apresentavam. Ela já fez parte da banda marcial da escola. Ela participa de muitos projetos, um grupo de violino também. Então ela é sempre convidada. E aí ela participou de alguns, às vezes ela permanece por um tempo, aí dependendo de como fica, né, a agenda dela, a questão das aulas e os interesses, aí vai mudando. E os bombeiros, pelo fato de vocês terem ligação com a questão dos bombeiros? Geralmente os bombeiros têm banda. Já teve algum contato, alguma coisa assim? Pois é, ela também fez parte, eu até tinha esquecido de falar, quando ela tinha, assim que ela entrou no 6º ano, com 10 anos, ela entrou na banda Mirim da Polícia Militar, que aqui no estado tem uma banda Mirim. Aí ela fez parte dessa banda Mirim por muito tempo, e o bombeiro, eles não têm banda, né, que nem tem aqui tem na da PM, a Polícia Militar do bombeiro não tem. Aí o que tem é Colégio Militar do bombeiro, e lá eles têm uma banda lá, só que ela estuda no da PM, porque é mais próximo de casa, no Colégio Militar da PM. Aí o que ela faz, o que ela participa atualmente é que o pai dela, ele foi para a reserva, mas ele continua trabalhando, foi convocado, e eles fazem visita, meu marido com outros bombeiros e PMs que são da reserva e alguns da ativa, fazem visita aos PMs e bombeiros, familiares, às vezes conhecidos, que estão doentes, às vezes com algum problema de saúde, e aí às vezes ela vai com eles nessas visitas e toca durante esses eventos, que eles fazem café da manhã ou visita, ela às vezes acompanha o pai dela. Além da Ana Joyce, a senhora tem conhecimento de outras pessoas com altas habilidades de superdotação aí no Acre, até para que a Ana Joyce possa conversar, possa ter um convívio? Pois é, nessa fase que ela tinha por volta dos 9 anos, foi quando eu fui novamente tentar fazer uma avaliação, eu conversando com uma mãe de um colega dela da escola, ela comentou que ela tinha mudado para o Sul, e lá no Sul tinha um NAAS. Aí eu fui descobrir se tinha que ir, aí descobri onde é que era, descobri que tinha outras crianças também que participavam, ela foi avaliada, identificada, e ela faz parte, né, junto com essas outras pessoas. Então, assim, ela tem contato, né, ela sabe. Hoje em dia ela sabe na escola quem tem também, porque lá no NAAS ela encontra, às vezes, algum lugar que ela vai, ela diz, ó, esse aqui é do NAAS. Aí um é da área da arte, outro é da área da música, outro é da área da matemática, e ela acaba que ela anda por todos os espaços lá, né? Ela tem essa liberdade lá. Ô, Ana, como é que é para você quando, no caso, você encontra crianças, pessoas menores que você, como que é essa questão da convivência com altas habilidades em áreas diferentes? Na verdade, é uma coisa bem tranquila, até porque é só os gostos que mudam, né? E as partes que a gente tem facilidade, mas muitas vezes, mesmo a gente tendo uma diferença na área que a gente tem mais facilidade, a gente consegue conversar sobre temas bem tranquilos, conversar sobre temas em comum. Então é uma coisa bem legal, assim, é bem didático e todo mundo sabe se entreter bem lá, então é bem tranquilo mesmo. Ô, Dona Vânia, uma coisa que era legal a senhora falar, no caso da Ana, ela tem só as altas habilidades, né? Ela não tem, às vezes a pessoa, por exemplo, tem autismo e altas habilidades, no caso dela é só as altas habilidades. Isso, tem gente que tem dupla excepcionalidade, né? Ela fez uma avaliação neuropsicológica, passou por neuropediatra, psiquiatra, o dela foi só altas habilidades. Só que, assim, é necessário ter um acompanhamento, né? Ela faz acompanhamento psicológico, ela faz TCC, terapia cognitivo-comportamental, porque, assim, tem a questão de dedicar, às vezes tem mais pro lado do perfeccionismo. Então, assim, se o negócio passa muito do nível, às vezes a pessoa pode desenvolver uma ansiedade, um
alguma coisa, né? Então, assim, é importante sempre estar tendo esse acompanhamento, mas no caso dela, foi só as altas habilidades. Mas, por exemplo, outras pessoas que eu acompanho, nesses grupos que eu participo, tem, é que nem tu falou, né? Altas habilidades com outra coisa associada, por exemplo, um autismo. Aí já entra outras particularidades, né? Que aí, às vezes, uma seletividade alimentar, um problema com barulho, e outras coisas, né? A Ana Joyce não tem isso. Essa questão, por exemplo, de pular de série, a Ana Joyce se queixava pra você de, essa tá fácil pra mim, algo assim do gênero? Sim, principalmente ela fez o Fundamental 1 em escola particular, Fundamental 2 ela foi para a pública, né, para o colégio militar, porque meu marido é militar, tinha vaga, e aí acabou que ficou melhor porque a gente economizava na mensalidade e o dinheiro utilizava para pagar as aulas extracurriculares, que ela desde pequena sempre teve essa necessidade, essa ânsia por fazer muitas aulas. E acabou que eu sempre estou me dedicando muito a estar acompanhando ela, porque tem que levar, tem que buscar, às vezes tem que ficar aguardando. Inclusive, eu saí até do meu último concurso que eu assumi, porque eu tinha que ficar o dia todo trabalhando, e aí tem que buscar ela, deixar e levar. E fica bem complicada essa parte. E aí na escola não supre todas as necessidades dela, então ela tem outros interesses. Ela quer fazer um inglês, aí na escola é ali, né? Normal, ela. Então vamos para fora. Eu quero fazer um esporte, aí na escola não tem ali aquele esporte que ela quer, então para fora. Então tudo eu tenho que estar procurando por fora da escola para poder fazer. E aí na escola ela tira sempre entre as médias dela sempre desde a primeira série foi entre 9 e 10 as médias. Então assim, para ela é tranquilo a escola, ela não precisa estudar demais, ela não precisa se esforçar demais, porque ela consegue ter um bom desempenho. E aí acaba que ela acha que aquilo ali está muito tranquilo, ela tem essa necessidade de avançar mais no conteúdo, de se aprofundar mais. E aí foi por conta disso que eu fui atrás da aceleração, que foi uma necessidade que ela me apresentou, né? Ela que quis. Ô, Ana, fala pra mim sobre o esporte que você pratica, né? O badminton. Pois é, eu praticava ele, gostava muito, realmente gostava muito, que era um esporte bem diferente, bem legal. Só que o único problema pra mim é que eram 3 vezes na semana e 2 horas. E, tipo assim, não tinha como, sabe, por causa da minha agenda, que tinha muitas outras coisas que precisava incluir, também tinha o meu descanso que eu não consigo ficar sem dormir à tarde, pelo menos eu tenho que dormir alguns minutos, pelo menos uns 30 minutos, pra eu ficar descansada, sabe, pra eu conseguir ir para as outras aulas. E acabava que o badminton, além de ser no meio da tarde, que quebrava um pouco com o meu horário, acabava que eu tinha um pouco menos de tempo para dormir, sabe? E também tinha as atividades da escola que eu tinha que fazer, vários outros compromissos, e eu percebi que realmente não tinha como, e eu tive que sair do badminton para eu conseguir fazer outras atividades que eram um pouco mais importantes e priorizar elas. Eu sempre priorizo muito a eficiência de tempo, sabe? Então eu percebi que tinha, apesar de ser um esporte que eu gostava bastante, que era bem divertido, legal, eu percebi que como eu faço esporte para minha saúde, então eu analisei que tinha outros esportes que eu conseguiria ter um pouco a mesma eficiência, o mesmo resultado se eu praticasse ali e teria menos tempo para ter que me esforçar para aquilo, no caso, em curto período, certo? E eu conseguiria fazer outras coisas que eu não estava conseguindo fazer antes. Então eu acabei saindo, mas era um esporte bem interessante, bem divertido. Você falou da questão de outros esportes. Quais esportes que você pratica hoje em dia? Na verdade, atualmente eu tô sem fazer nenhum. Porém, eu tô analisando o vôlei também. Tem um que é de praia que eu esqueci. Eu acho que é de praia, que é de uma raquete e tem que bater. É Badminton. quase o mesmo. Não, é um outro, eu Beach esqueci o tennis. nome. Isso, beach tênis. Que é na areia, aí tem duas raquetes, e as pessoas têm a bola e aí você bate assim. Então, também é muito interessante, assim, e agora eu tô vendo só as possibilidades. Também tem musculação, que eu não sei se realmente eu vou fazer, mas a gente tá vendo ainda as possibilidades. Senhora Vânia, Ana, em algum momento ela já foi convidada para cursar alguma faculdade fora do Brasil? Pois é complicado porque o Acre é um pouco mais distante, então a gente fica tentando descobrir as possibilidades. Por exemplo, meu marido é militar, a gente sabe que tem o ITA. O ITA é um dos mais difíceis do Brasil, né? Só que, por exemplo, aqui não tem nenhum preparatório e ela gosta mais de aula presencial do que online.
Então, assim, não que ela queira, que ela não quer ir para essa área, mas, por exemplo, se ela tivesse interesse, para a gente já fica mais complicado. Aí a questão do estudo internacional, ela tem vontade de fazer, né? Estudar fora, mas talvez uma pós-graduação, porque a gente não entende muito como é que funciona o processo e tem que preencher alguns pré-requisitos, né? Então, seria uma coisa para poder estudar e atrás de saber para poder participar. Aí, por enquanto, a gente está tentando mais entender a parte nacional, das possibilidades nacionais para ela poder fazer. Por exemplo, ela tem vontade de estudar lá em São Paulo. Então, eu fui entender como é que funcionava, como é que era a forma de processo, quais eram as faculdades, que eu nem sabia, assim, por exemplo, a USP faz o vestibular da FUVEST. Aí eu não sabia como é que era, não entendia. Aí eu fui começar a pesquisar, entender, saber que existem outras formas de ingresso. E aí a gente tem que estar todo tempo em busca desse conhecimento e entender esses processos que pra gente é mais complicado de entender aqui mais de longe, né? Não é que nem lá que você vai para um cursinho, eles já falam, ó, aqui, essa aqui é a Unicamp, é a USP, aqui funciona dessa maneira, aqui o processo é assim, né? Aqui pra gente é mais, aqui no Acre, a Universidade Federal do Acre, só tem uma, não tem estadual, então, assim, é diferente, né? Um pouco a realidade. Então, nesse caso da USP, encaminhei inclusive para a senhora esse link, teve uma jovem que ela fez, aliás, teve dois casos, na verdade, de jovens com altas habilidades que ingressaram na faculdade antes dos 17, 18 anos, né? Uma no Paraná, na TAMI, que começou com 15 anos, a Faculdade de Medicina no Paraná, e a Rafaela Jacob, se não me engano, começou com 16. No caso da Ana Joyce, vocês pretendem esperar mais um tempo para que ela ingresse na USP? Como que vocês pretendem fazer? Assim, pra gente é sempre tudo muito natural. Aparecem as oportunidades, ela vai abraçando as que ela acha que é interessante e o que ela for bem-sucedida, ela decide se ela quer ou não. Então, assim, a gente não tem muito aquele negócio, só vou estudar se for lá em Marte. Não, se aparecer um aqui pertinho e ela gostar e quiser, ela vai. A gente não tem esse negócio assim muito a longo prazo. É conforme o que vai aparecendo. Então, assim, ela quer estudar num local bacana? Quer, mas às vezes se passar aqui e ela quiser fazer, pra gente é tranquilo, a gente não tem muito essa questão de, só tem que ser aquilo, tem que ser dessa forma, não. Vai aparecendo a oportunidade, tu quer? Quer? Não quer? Então, tá. O que tu quer, então? Quer ir pra lá? E vai. Pra gente é desse jeito que funciona, entendeu? Até saiu matéria falando assim, os pais vetaram. Não é isso. É porque o que ela tinha passado não tinha sido nada que ela queria. Então, qual é o caminho? Continua estudando e ver novas oportunidades. Quando tu achar alguma coisa que tu tem interesse, aí a gente vai atrás, né? Porque, assim, existe a possibilidade de aceleração, existe a possibilidade de judicializar quando passa para poder assumir, mas ela não vai assumir algo que ela não queira. Então, tem gente que fala, ela tem que fazer engenharia, mas ela não quer engenharia, ela quer para a área da saúde. Tem gente que quer, por exemplo, tem um menino do Nordeste, JP, que ele quer ir para o ITA, para engenharia, ela já não quer, então ele vai para lá, seja feliz, graças a Deus, né? O Caio Temponi, ele é um menino super inteligente também, passou em medicina, mas quis ir para o direito. Então, assim, cada pessoa tem um perfil. Tem gente que fala, tem que ser empreendedora. Tem gente que não tem um perfil empreendedor. Tem gente que prefere trabalhar, desenvolver, pesquisar, e já tem gente que tem esse perfil empreendedor. Então, acho assim que cada um tem que ver o que tem interesse e seguir naquilo ali, não ir com o que o pai, a mãe quer, o que os amigos querem, o que as outras pessoas que nem te conhecem falam que você tem que fazer, entendeu? Olha, e como é que é para você a questão? Saiu várias matérias a seu respeito, né? Inclusive você tem seu Instagram oficial. Como que você administra isso? Na verdade, o Instagram quem administra é minha mãe. Eu nem sei mexer muito bem no Instagram. E também mas só para divulgar ali a minha rotina, lugares que eu fui para passear, essas coisas, então é mais isso. Então é bem tranquilo, na verdade, e eu só tenho uma preocupação de estudar realmente, sabe? Então passo a pergunta para dona Vânia. Dona Vânia, como que é essa questão da divulgação das coisas da Ana Joyce, né? Instagram tem muitos seguidores, a senhora administra. Como que é isso para a senhora? Pois é, eu sou mais low profile, né? Não gosto muito, assim, de me expor muito no que eu gostei. Mas, assim, a gente acaba tendo a necessidade, porque, na realidade, antes eu sempre postava a rotina dela, porque mãe coruja, né, gosta de mostrar o filho, meu filho. E é um espaço também que ajuda a divulgar, né, espaços que ela foi, por exemplo, projetos. Eu sempre comento de cursos que ela fez que eu achei interessante. Então, eu acho legal colocar, porque às vezes a pessoa vê, às vezes nem muito pela mídia, mas me encontra e fala, eu vi que a Ana faz tal coisa, como é que funciona? Aí eu explico, mostra que ela participa do NAS, como é que funciona. Então, assim, é uma forma de mostrar, né, que existe essa possibilidade. E a questão da exposição poderia ser bloqueada, poderia não ter Instagram, né, mas isso aí tudo ajuda também para, no caso dela, afirmar, né, que realmente ela
tem um desempenho, ela conseguiu, teve uma maior facilidade, porque no caso o nosso objetivo com tudo isso foi por conta da aceleração, que ela já tinha feito uma, eu entrei com outro processo agora, então assim, a gente precisa também comprovar, né? Eu não posso simplesmente solicitar, não ter nenhum rendimento e querer avançar as etapas, então isso aí ajuda nessa parte, né? E aparecer oportunidade de bolsa também, aí é legal, essa parte, né, de abrir novas oportunidades, porque a gente tenta fazer o máximo que pode, mas tem coisas às vezes que fica mais difícil, né? Porque tudo envolve dinheiro, às vezes é mais caro, então essa exposição também às vezes ajuda nessa parte. Essa questão de bolsa, já rolou alguma coisa? Já teve algum... Já, graças a Deus. Só que atualmente, como foi andando num sentido que tá dando certo tudo que a gente vai pensando, né? A gente vai analisando. E aí ela acabou decidindo concluir na escola que ela tá mesmo. A escola tá sendo receptiva, né? Tá ajudando a gente agora no processo e tudo mais. E aí, como ela já tá finalizando, vai finalizar lá mesmo e tentar a vaga para medicina e seguir, né, na carreira. E aí na faculdade também, o que for aparecendo de oportunidade, ela vai analisando e vai vendo o que ela se sente melhor para fazer. A escola ela finaliza esse ano? Ela tá no primeiro ano, aí eu solicitei agora, dei entrada administrativamente, um novo processo de aceleração. Então, se tudo correr bem, né, ano que vem ela vai para o terceiro ano, se der tudo certo no processo. Que já seria um grande avanço, né? Terminaria com 15 anos. Isso. O irmão dela terminou com 16. Ah, o irmão dela também tem altas habilidades? O irmão dela, assim, é meu enteado, né? Quando eu conheci meu marido, ele já tinha 9 anos, o mais velho, e as pessoas que conheceram ele pequeno, todo mundo falava que ele era muito inteligente. Ele não terminou antes porque quiseram acelerar ele e meu marido na época não quis, quando era menor. Mas ele sempre teve muita facilidade e tudo mais, só que nunca fez avaliação, né? Que nem meu marido. Eu acho meu marido super inteligente, mas ele não tem nenhuma avaliação. Então a gente não sabe se tem, porque não tem documento, né? Mas assim, eu considero uma pessoa super inteligente. Ficou assim meio no ar, pode ser que sim, pode ser que não. Porque não tem. E palestras? A Ana Joyce faz palestras, como que, às vezes, por ter muita inteligência, tem casos de pessoas que foram para esse caminho. Como que vocês trabalham isso com a Ana? Pois é que nem eu te falo assim, a questão mais do perfil, né? Por exemplo, ela tem muita facilidade na questão do estudo, ela tem facilidade de dominar os conteúdos, só que ela não gosta muito e não tem muita paciência para docência. Então, assim, às vezes tem colegas que pedem para ela ajudar e tudo mais. Ela ajuda, mas não é uma coisa que ela já foi convidada, por exemplo, a dar aula particular, mas não é uma coisa que ela goste. Então, eu acabo falando, não, se tu não gosta, não faz. A matemática, ela tem muita facilidade, e meu marido também é formado em matemática, aí o pessoal pede para ajudar e dar aula e tudo mais, e como é uma coisa que ela nem estuda para fazer as provas, aí ela tem que parar para ensinar alguém que tem dificuldade, para ela já é uma coisa assim que não é da natureza dela, ela não gosta, então ela não faz, ela não tem essa parte, o negócio dela é ver lá o que ela tem interesse e estudar o que ela tem interesse, entendeu? Ela não tem pra esse lado não, de estar passando pros outros. Não é o perfil dela, não. Ô, Ana, e livros? Você pensa em escrever livros? Na verdade, não. Eu gosto mais da parte de ler mesmo. Eu acho muito interessante como os autores desenvolvem cada livro, mas nunca tive vontade de escrever um livro para fazer. Eu gosto realmente só de contemplar, de apreciar livros de outros autores. Então, não é muito dessa parte, não. E com a questão das partituras, assim, você conseguiu pegar rápido questão de partitura, tempo de nota, esse tipo de coisa? Quando eu fui realmente estudar sobre isso, eu acho que os professores sempre falavam que eu conseguia ir bem, né? Não sei se realmente era no tempo que todos pegavam, se não, mas depois que eu tive a prática ali, eu consegui ir bem melhor, sabe? E também eu acho que não foi tão complicado também. No início até que foi um pouco, mas depois com a ajuda dos professores, com a orientação deles, foi bem tranquilo. Ô, Ana, você toca sax, inclusive. Qual são os principais pessoas que são seus espelhos? Quais os tipos de música você gosta de tocar? Eu acho que. Acho não, né? O meu professor, o Sandoval França, ele é ótimo, assim, um saxofonista muito bom, realmente. Também tem alguns colegas que eu realmente aprecio, porque eles são muito dedicados e também sabem tocar muito bem, como o Felipe, que é um dos meus amigos do sax, que ele sabe tocar muito bem. Tem outras pessoas que não tocam sax, mas também que tocam os instrumentos dele muito bem, e eu realmente aprecio isso, que é tipo o Levi, que ele toca, é um amigo meu que ele toca trompete, tem um Pedro também, que ele toca trompete também, e
E eles são das pessoas assim que eu também admiro bastante, eu vejo que eles são muito dedicados e também são muito bons naquilo que eles fazem, sabe? E claro, tem outros profissionais que eu já fiz aula que eu também admiro muito, mas eu acho que companheiros assim que eu admiro são esses. E o meu professor de sax, que eu realmente admiro muito, que ele é muito bom no que ele faz, sabe? Ele é ótimo nisso. E os estilos de música que eu gosto, na verdade, são muito variados. Eu gosto de ouvir MPB, eu gosto de ouvir hino, todas essas coisas, sabe? E também com a ajuda do meu pai, que às vezes eu toco algumas músicas para ele que ele pede, aí acaba que eu aprendo internacional e eu acabo também gostando muito das músicas que ele fala, sabe? Então é muito variado assim o gosto que eu tenho para música. Clássico também, já tocou alguma coisa? Clássico? Já, só que no clássico foi mais no violino mesmo, por causa que tinha uma apostila que era de treino, que era o Suzuki, e ele era mais música clássica, e era pro violino, então acabava que eu tocava mais no violino mesmo, música clássica. Ô, dona Vânia, e a senhora toca algum instrumento, até mesmo para acompanhar a Ana Joyce? Ou o Gente, seu esposo? é do interesse mesmo, porque eu e meu marido zero, a gente não toca nada, não tem interesse de fazer nenhuma aula, nunca pegou nenhum instrumento e tem um monte de instrumento em casa, mas não tenho vontade nem de chacoalhar nada, assim, é zero interesse pela parte musical. Eu só escuto, mas não tanto quanto a Ana, que a Ana escuta bem mais. Meu marido gosta de escutar, mas tocar, ninguém. O filho dele, que mais novo, né, que tocou um pouco de violão, com guitarra, mas só. Mas ele também não tem interesse musical. Só a Ana, somente mesmo. Isso. Em casa que é. Ana, e para você, é claro que você tem essa questão das altas habilidades e superdotação, mas qual assim foi o instrumento para você que, embora você tenha facilidade, para você, se é que a gente pode falar assim, foi o mais difícil? Eu acho que foi o acordeon. Claro que em todos os instrumentos, se você se aprofundar, eles são bem complicados, mas assim, de início já, acho que foi o acordeon, por ter o baixo, ter as teclas, aí tem que tocar tudo junto e abrir o fole ali, mas também é por causa do peso. Nossa, era bastante pesado também. Isso era um dos principais problemas, eu acho. E também, eu acho que o piano também é bastante complicado. E também o órgão. Nossa, o órgão é bastante complicado também, porque ele tem as duas mãos que você tem que tocar, e também tem o pedal de baixo, é uma escala ainda no pedal de baixo. Então, essa parte é bem complicada. E eu acho que esses três foram um dos mais complicados realmente para mim. É uma pena que o órgão hoje ele não é tão utilizado, né? Mas o órgão ele é bastante utilizado lá na minha igreja, a minha igreja é a CCB, Congregação Cristã do Brasil. E a gente usa bastante o órgão, que as mulheres tocam somente o órgão, pelo menos aqui no Brasil, se eu não me engano, eu não sei se tem algum outro lugar aqui do Brasil que as meninas toquem além de órgão, mas, por exemplo, na Bolívia, as meninas podem tocar órgão ou violino, então depende muito do lugar. E a questão de filmes para você, você tem interesse também em filmes, séries, algo assim que te prenda a atenção? Depende muito, sabe? Antes até que eu gostava mais de filmes documentados, sabe? Meio que documentário. Não era tão documentário, mas tipo, mais históricos, essas coisas. Mas atualmente eu não me interesso tanto quanto antes, sabe? Que antes eu gostava mais, porque eu não conhecia animes e tipo, o que eu conhecia eu não gostava tanto, então agora realmente é mais na parte dos animes, dos manhwas, mangás e essas coisas. Ô, dona Vânia, e como que é para acompanhar essa linguagem com ela, dos animes, dos mangás, dos manhwas? Como vocês fazem para acompanhar esse tipo de linguagem com ela? O pai dela é totalmente avesso a isso aí, que o que ele gosta é futebol. Então é uma coisa que a gente não gosta. Então ele vê sozinho e essa parte fica pra gente. No começo ela começou a ter interesse por dorama. Eu não tinha, depois eu comecei a conhecer, eu gostei. Aí a parte dos animes eu nunca gostei muito. Assisti quando era pequena, mas aí acabei assistindo um que eu tinha visto, que ela já tinha visto também, achei legal. Aí depois descobri um outro, mas assim, não é uma coisa que eu tenho interesse. Então eu não leio, não assisto, não gosto. É ela que é o interesse particular dela. O meu ainda fica mais pra parte dos doramas. Eu vi também que ela fez enfermagem também, né? Prestou para enfermagem, uma das áreas também, né? Isso. Foi enfermagem, medicina veterinária, odonto, direito, alguns de licenciatura. Eu fiz um período de enfermagem, depois eu mudei para. Na realidade, eu fiz redes, comecei redes, aí depois mudei para
administração, aí depois consegui uma bolsa, mudei para enfermagem, depois mudei para odonto. Então, eu formei no 4º curso. Aí, os cursos que eu conhecia, assim, que era mais familiarizado, eu coloquei para poder ter uma diversificação, né, de curso. Nossa, são áreas completamente distintas. Eu digo, eu vou colocar os principais que eu conheço, né? Aí quem fez as inscrições, quem faz sou eu. Então, assim, ela fica mais estudando, aí eu que acompanho os processos. Aí eu só fiz os que eram mais, né, mais simples para poder fazer a inscrição. Você estuda quantas horas por dia, Ana, em casa? Sinceramente, é não um cronômetro, mas, tipo assim, eu acho que, tipo, eu faço cursinho à noite, né, que é umas 3 ou 4 horas, eu não tenho nem certeza, pra falar a verdade. Acho que é umas 3 horas, 3 horas e 15, por aí, eu acho. Aí eu faço o céu à tarde, que é segunda e quarta, que é 1h20, então se for contar já vai dar umas 4h20. Também tem o Kumon, que às vezes eu fico 1 hora, às vezes eu fico mais, depende muito, então se for contar mais 1 hora vai ficar umas 5h20. Também tem, agora eu comecei a fazer um outro cursinho à tarde, e eu acho que ele é das 1h30 às 5h15, então já vai dar praticamente 4 horas ali, né? Então já vai dar umas 9h20. Então varia muito do dia, na verdade, porque às vezes eu prefiro dormir mais e não ir pra aula à tarde, só ir à noite para as aulas, ou eu vou em todas as aulas, ou tem algumas aulas que são mais importantes, eu não posso perder, e tem outras que já não são tanto, então eu vou para umas e não vou para outras, sabe? Então varia muito realmente. Além do que eu estudo em casa, né? Do que eu estudo em casa para atividades, resumos para fazer para a escola, para provas e tal. Nessa questão, por exemplo, da matemática, você faz o comum. Você já teve contato com o Soroban, por exemplo, que é uma técnica japonesa? Na verdade, não. Eu acho que eu nunca nem ouvi falar disso. O Soroban é o ábaco? Isso. Ah, não. O ábaco eu já estudei antes. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome, mas tinha isso no Supera, que eu fazia aula lá antes e já estudei com ele. Inicialmente não gostava tanto, mas nesse tempo pra cá eu comecei a gostar mais, só que eu já não sei como é que usa. Eu sei que tem vídeos pra aprender, mas eu nunca tive muito interesse, tanto interesse assim pra querer ir ver os vídeos e aprender a como usar. E eu geralmente uso mais mental mesmo, porque é mais fácil, mais rápido ali, então é melhor. Nós, pessoas com deficiência visual, né, cegos em geral, a maioria tem um outro método também que chama cubaritmo, mas muitos utilizam, né, o Soroban / ábaco, né, também tá chamado como ábaco, muitos utilizam também. Ela usou, só na época do curso mesmo. Ela aprendeu, ela usava bem, foi 1 ano e meio o curso, aí depois ela parou porque ela não gostava tanto. Aí no Kumon, ela aprendeu a tabuada, né? Pra mim é uma das melhor coisas que aconteceu. Ela saber, então hoje ela tem muita facilidade. Então até eu, quando preciso fazer algum cálculo, eu já quanto é que é tanto vezes tanto e tal. Eu nem uso meu cérebro, não. E é mais devagar, né? Vai no dela. Ah, nada como ter alguém rápido, né? Até para abrir a calculadora aplicativo, enquanto eu abro, ela já tem respondido. Aí eu pergunto para ela. E esse lado de física, química, você também já teve interesse, Joyce? Assim, eu fui estudar química e física mais agora, né? Então, realmente, eu acho até interessante, mas nunca tive interesse suficiente pra. Nunca tive interesse suficiente, realmente. Eu gosto mais da parte da música mesmo e essa parte aí. Você tá com algum instrumento aí perto de você ou não? Eu tô com a flauta, O sax tá aí do ladinho, não? Tá, só que ainda tem que montar. Ah, tem que montar. A flauta tá mais fácil? Tá. Então, se né, não for aí, toca alguma coisa pra gente aí na flauta, se você puder. Tá bom. Algum de MPB, alguma coisa aí. Pode ser no violão? Pode ser. Vou pegar ali. Ô, Vânia, enquanto isso, a parte de música, você também teve algum aprendizado? A senhora teve, assim, junto com ela em algum período? Ah, nunca tive interesse, não. O pessoal fica querendo que eu faça aula, que eu aprenda. Eu digo, não, quero não. Eu fico lá no celular sabendo alguma coisa, lendo, mas zero interesse. Nunca quis aprender nada. Eu fui convidada, porque com 5 anos ela começou na UFAC e tinha algumas mães que faziam junto com o filho. Então, aprender
aprenderam a ler partitura, a tocar violino junto, e as outras mães também eram convidadas, mas eu nunca tive interesse, não. Zero interesse para essa parte. Eu digo, não, muito obrigada, eu quero só assistir mesmo. Hoje, se fosse para a senhora fazer algum outro curso, além de odonto, qual a outra área que a senhora faria hoje? Assim, eu sempre tive interesse, até antes da odonto, porque na época foi o que foi possível fazer, né? Porque só tinha na federal, era medicina. Aí eu acabei fazendo com esse interesse de, no futuro, fazer. Comecei a fazer, fiz um período, só que por conta da Ana Joyce, porque por conta da rotina dela, fica complicado, porque tem que levar, buscar, e aí eu acabei dando uma pausa, né? Digo, não, vou dar uma dedicada, ficar me dedicando a ela, porque o pai dela viaja muito. E aí, quando ela estiver já bem, fazendo o que ela quer, estabilizado tudo certinho, aí eu volto a estudar. Então, assim, eu sempre tive interesse, pretendo talvez depois retornar e fazer alguma especialização na área de cabeça e pescoço, não por conta de mudar, assim, do foco, né? Mas é porque eu sinto muita necessidade, assim, de sempre estar aprendendo, estudando. Eu acho muito importante. Então, assim, eu gosto de dominar bem aquilo que eu me proponho a fazer. E aí, por essa sede de conhecimento, eu quero sempre estar me especializando, sempre tive interesse nessa área. Então, talvez futuramente eu volte a fazer, vai depender de como vai ser daqui para frente, né? Porque no momento eu prefiro me dedicar à minha filha, só tenho ela, né? E quero que ela esteja bem. A Ana já participou de eventos com pessoas com altas habilidades de superdotação em outras partes do país? Ela, não, assim não, ela foi convidada para representar, para ir com grupos, né, para tocar, não lembro agora o local, na parte do violino. Ela já tocou no Teatro Amazonas, foi selecionada para participar lá no Teatro Amazonas, ela se apresentando no violino. A apresentação de altas habilidades ela faz só local mesmo aqui, que o núcleo aqui, o NAS, ele faz diversos eventos pela cidade, né, então ela sempre participa junto com eles. E fora isso, ela faz, toca em eventos, assim, ela é muito convidada, né, algumas pessoas que conhecem ela, sempre está convidando. Então, ela toca em hospitais, às vezes, toca no Hemoacre, dos doadores de sangue. Ela sempre é convidada para tocar desde pequenininha no Hospital de Amor, quando eles fazem no mês de outubro, outubro rosa. Então, as pessoas convidam e conforme a agenda dela, ela sempre está participando, né, de eventos, quando ela não está na escola, né. E a questão estadual, por exemplo, o governo, esse tipo de coisa, tem algum suporte? Pois é, assim, o suporte que tem do governo é que, graças a Deus, que tem o NAAS, né? Porque é um programa que deveria ter em todos os estados. Alguns até tem com uma nomenclatura diferente e alguns acabou encerrando, né? Que é uma coisa que deveria ter em todo local. Então, assim, isso é um espaço que às vezes é importante ter, porque, por exemplo, na escola, por mais que tenha a sala do AE, que eles têm direito de participar e tudo mais, mas, por exemplo, uma pessoa que tem afinidade para a área da música, às vezes o profissional que está acompanhando não é, então não vai ter muita, né, encaixe. Aí também tem para a área da artes, e aí às vezes lá não vai ter. E aí o NAIS você tem profissionais específicos de cada área, então você consegue desenvolver bem. Por exemplo, aqui no NAIS tem o professor de artes que faz a parte de escultura e tudo mais, então o aluno consegue entrar bem naquele universo. Um aluno que tem mais facilidade para línguas, o inglês, por exemplo, tem um professor específico. E aí, na escola, você ter todos esses profissionais, às vezes, se torna inviável, né? Então, assim, você ter um espaço desse e poder melhorar, ampliar para atender um público maior, seria o ideal em todos os locais, né? Hoje, você sente a Ana Joyce completa? É claro que as dificuldades dela são menos, mas assim, falando no quesito de inclusão, você sente a Ana Joyce completamente incluída hoje no sistema de aula, ou mesmo na sociedade como um todo? A Joyce, ela tem facilidade de lidar, assim, com as pessoas, né? Então, ela consegue se adequar a cada ambiente. Mas, às vezes, deveriam ter coisas que não existem, né? Então, o que acaba que não dá muito problema para ela, que ela não sente tanto, é que, tipo assim, ela tem necessidade de alguma coisa, se não tem na escola, eu vou atrás por fora. E ela acaba fazendo. Então, ela acaba suprindo as necessidades dela. Só que eu tenho dó de pessoas que não têm esse acesso, que não têm pais, que estão ali acompanhando, né? Às vezes, por não ter condições financeiras também. Então, pensando nesse público aí, que é uma grande maioria, né? Aí já se torna mais complicado, porque eu comecei a entender, eu gosto de ler, eu fui pesquisar, eu fui entender. Então, assim, eu vou dando todo o suporte para ela junto com o pai dela. Mas eu sei que é complicado, é difícil. Para mim, às vezes é difícil, aí que dirá para outras pessoas que não têm, às vezes, esse acesso que a gente tem. Então, assim, é muito triste, né? Então, às vezes um jovem quer fazer alguma coisa do interesse dele e às vezes não ter suporte, não ter um espaço, não ter como ir. Aí eu penso muito nessas pessoas, né? O apoio Oi, Joyce, jornal? Já. Você canta também ou não? Canto. Vamos lá. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aí, valeu. Qual é o nome da música, o nome do cantor? É isso pra gente dar o crédito? Seguro estou em teus braços, Ah, ok. Laura Souguer. Bom, em nome da Rádio Paraty FM, canal do YouTube da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer tanto a Dona Vânia como a Ana Joyce aí pela entrevista. Gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Se quiser passar os contatos, aí fica à vontade. Muito obrigada pela oportunidade, né, de poder apresentar, né, essa outra vertente, porque através, às vezes, de um perfil de uma pessoa, outras são identificadas, e quanto mais pessoas são identificadas, mais políticas podem ser direcionadas a elas, né, e
quem quiser acompanhar a Ana Joyce pode acompanhar pelo Instagram, @AnaJoyce com Y oficial. Eu venho aqui agradecer pela oportunidade também. Sou muito grato por estar podendo participar desse programa e espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas e que todas elas possam se informar, certo? Sobre as nossas habilidades e tudo isso para que não haja tantos mal entendidos. Muito obrigada. Ok, conversamos com Vânia do Carmo e a jovem com altas habilidades de superdotação, Ana Joyce, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.